Glória a Deus. Saludo los hermanos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Que bueno, esse dia caloroso, pero fresquito, diante de todo, não? Ou não? Nem se compara com o dia de ayer. O dia de ayer sim foi um calor insuportável. Pero sabe que a la madrugada eu sempre vou afora, não? De casa. E sabe que tinha frio? Ayer à madrugada tinha frio e o dia estava bem. E o tempo estava bem assim. Parecia que ia chover, não? Ayer à madrugada, digo, não à noite. E de repente, à manhã já estava um sol escaldante. Um sol muito caliente. Me escutam bem? Daí de trás? Sim. E se hablo de cá também, me escutam bem? Sim. Eu não me escuto, pero não passa nada. O importa é que vocês me escutem, não? Ah, traga o meu banquito, não? Meu banquito, a hora que está arreglado, meti um montão de tornilho dele e a hora ele já não queda mais sambando, não? Que antes parecia que esse banco sambava. Bueno, eu vou ler bastante versículos hoje da Bíblia, coisa que não suelo hacer, não hago muito, não, pero vou hacerlo, porque quero falar sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor viene, é um tema que estamos aí compartilhando sempre com meu amigo Amaja, na rede, e é uma realidade, não? É uma realidade da qual nós outros às vezes não entendemos, não damos crédito, vivemos nossas vidas pensando solamente em nossa pança, em lo que vamos a comer, em nosso corpo, lo que vamos a vestir, lo que vamos a tomar, lo que vamos a comprar, onde vamos a vacacionar. Eu não tenho nunca esse problema, não? Por que não tenho esse problema? Eu não tenho plata para vacacionar, então não tenho essa preocupação, não. Uma preocupação menos em minha renda, Latácio. Que feliz, não? Que feliz. Assim, não tenho esse problema. Então, Deus, Ele quer que entendamos o que é o cristianismo, o que é o dia do Senhor, o que é o dia de sua venida e sua verdade expressada em sua palavra para com nós outros. Sem mais, pido a los hermanos que abram suas Bíblias em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro. Por que é uma epístola? Porque é uma carta general, não? As cartas são específicas para uma pessoa e as epístolas são para toda a igreja. Aunque, bueno, todas as cartas na Bíblia nos servem de epístola também, não? No caso, porque nos serve para toda a igreja entender o que se estava passando naquele momento. 2 Pedro, se é mais fácil abrir a Bíblia ao revés, não? Está Apocalipse, aí antes do Apocalipse está Juan, não é isso? Aí antes de Juan está Judas, e vamos dizer, antes de Judas, Pedro. É isso? Ah, não, Judas está antes. Me equivoquei cá, não? Apocalipse. É porque Judas é um tiquinho no mais. Está Apocalipse, Judas, Juan e Pedro. Não? Ao revés. Judas está antes de Juan. Judas está entre Juan e Apocalipse. Me equivoquei. E, bueno, encontraram 2 Pedro? 2 Pedro, capítulo número 3. 2 Pedro, capítulo número 3. Diz assim: Amados, esta é a segunda carta que hoje escrevo. Ou seja, já havia escrito uma antes. Eu vou predicar legendo, tá bem? Legendo a Bíblia já vou predicando porque o texto é largo. Então, vamos detener-nos e dar bastante atenção ao texto. E em ambas, desperto com exortação vostro límpio entendimento. Ou seja, ele exortava, ele pedia, ele fazia um pedido de atenção
ao limpo entendimento de la gente, ao limpo entendimento acerca das coisas tratadas nessa epístola, nessa predicação que ele ha hecho, ha enviado, ha dicho a la gente. E qual é esse conteúdo? Vamos seguir lendo. Para algum motivo não escreve isso. Para quê? Aí está escrito, para que tenhais memória delas palavras que antes han sido ditas pelos santos profetas e del mandamento del Senhor e Salvador dado a vossos apóstolos. Ou seja, ele está nos dizendo para que nós outros nos fiquemos em las palavras de los apóstolos, ou seja, os apóstolos predicavam o evangelho. Sem embargo, havia outro grupo de pessoas que predicava os evangelhos. Quem? Os profetas. Não habla de Moisés e da lei, não? E aí ele sigue dizendo, sabendo primeiro isto, o que temos que saber primeiro? Isto, que nos postreros dias vendrão, que vai venir, burladores, andando segundo suas próprias concupiscências. Ai, Pedrito, o que é concupiscência, pastor? Isso se come com pão. Concupiscência é voluntar, é desejo. E poderia dizer um desejo muito desenfrenado, muito frenético, um desejo muito desejado, por assim dizer, a redundância. Essa é a concupiscência. E vai haver homens burladores. Em outra parte, Pablo habla a Timoteu, dizendo que iba também a haver homens burladores. Por lo tanto, Pedro também hace uma cita que Pablo habla lo mesmo. Ele diz que Pablo habla lo mesmo. Homens burladores, amantes de si mesmo. E o que é essa burla ao evangelho? Se não... agora agrego jolo as palavras, não está escrito aí. Que é essa burla ao evangelho? Se não todo esse evangelho a qual está sendo predicado hoje, um evangelho mentiroso, fabuloso, baseado em palavras de homens e em distorção da palavra de Deus, que vai de encontro ao verdadeiro evangelho, a verdadeira boa nova, a verdadeira essência do evangelho, que é a boa nova, as boas novas de salvação. É uma boa notícia. Te vais a quedar rico. Que bueno, não? Aí todos dizem, glória a Deus. Pero será que é bueno quedar rico? Às vezes quedamos ricos e a riqueza nos possui. É bueno que nós outros possuemos a riqueza, não a riqueza possuir a nós outros, não? É bueno sermos bons administradores dos recursos que Deus nos dá. Sermos dadivosos, sermos pessoas que somos entregues ao Evangelho, que somos pessoas que bendigam ao Evangelho com nossos bens, por suposto, pero também com nossas vidas. Então, essa é a verdadeira prosperidade, é eu viver bem com os recursos que tenho, recursos estes que podem ser poucos ou que são muitos. Chegou. Bueno, aí perguntar a Isabel, não? Então, todo esse evangelho baseado en el hombre como el centro, el hombre como la niña de los ojos del Senhor, mas já que um salmo diz isso, não? Que o Senhor nos ha tratado desta maneira, por suposto que Deus, Ele nos ama e nos quer ver bem, pero eu estou falando esse evangelho que predica que eu posso mover o coração de Deus, que eu posso tocar esse coração, que eu posso fazer com que Deus cambie de opinião, cambie de resposta acerca de lo que Ele iba a ser.
és bem certo que, se eu me arrependo, lógico, hemos visto a misericórdia do Senhor várias vezes relatado em las Escrituras acerca del pecado, não? E sua misericórdia quando as pessoas se arrependeram. Não é de isso que estou falando em si. Pero Pablo e Pedro entraram em um acordo acá, aun escrevendo em momentos diferentes, eles chegam a esta mesma conclusão, que em los finales de los tempos, estava falando de aqueles tempos, e a empezar de aqueles tempos até hoje, iba a ocorrer isso. Hombres burladores, hombres que se burlam do Evangelho, e a burla não é nesse sentido literal de se reír do Evangelho, sino num sentido figurativo, num sentido meio oculto. Predicam dizendo que estão predicando a verdade, estão apojados em la palavra, pero la verdade não estão predicando a verdade. Pero pastor, assim és? Sim, assim és. Não sou eu que digo. Ustedes observem e, segundo a palavra de Deus, vão dar-se conta de tudo isso. Vamos seguir dizendo, aí ele diz, segundo suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa de seu advenimento? Porque desde o dia em que os padres dormiram, todas as coisas permanecem assim como desde o princípio da criação. Ou seja, tales homens burlam-se de la salvação, burlam-se de la ressurreição, de la segunda venida de Cristo. Pastor, pero isso está passando hoje? Sim, está passando. E não nos damos conta quando vemos o Evangelho de la prosperidade e toda essa onda de coaches, de profetas, de isso e de aquilo, que fazem com que a palavra de Deus seja menor, porque eles não se movem segundo a palavra de Deus, eles se movem segundo a palavra profética para o ano, para o momento, se movem segundo a palavra que é dita por boca de um ou por um acordo de uma maioria, e não se movem segundo a palavra de Deus. Hombres estes que estão fazendo com que o Evangelho sejam burlados e que às vezes predicam sobre a segunda venida de Cristo, e na verdade que sim, pero em la verdade não esperam, porque esperar a Cristo é que eu pense no outro e não me quede pensando em llenar-me bolsillo de plata. Não digo com isso que tu não tens que trabalhar, tu tens que trabalhar, tu tens que buscar o melhor para vós, para tu família. Isso não é pecado. O pecado está em eu basear toda a minha vida solo nessa búsqueda desenfrenada por el sucesso, por la ganância, por los prazeres, por la plata, e olvidar del macro, não? Eu busco esse mínimo e me olvido del macro, que é el amor, que é compartilhar, que é viver um momento acá, nesse calorcito lindo, e eu não estou sofrendo solo. Cada um de vocês vieram hoje a sofrer junto comigo. Muitas graças. Não ha terminado a predicação. Parece que terminou a predicação, não? Parece um discurso político. Seguimos lendo. Porque desde o dia... bueno, já li isso. 5. Estes ignoram voluntariamente, ou seja, por sua própria vontade. Não é que ignoram porque não sabem, não é algo, não entendi, não, eu decido, eu já escutei um que se ruga apóstolo, graças a Deus era em Brasília, não acá, igual de acá, siga a mesma linha, não é mesmo, não? Digo que a salvação é algo secundária, não é algo secundário. Salvação é a maior bendição que podemos ter, é a única. Depois todo o que viene, como diz Jesus, viene por añadidura, vos serão añadidos,
buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Ele habla isso no grande sermão de la montanha. E as demais coisas, ou seja, as outras coisas, as demais, são as coisas delas quais não se tem tanta importância, porque são as demais. Tu hijo é tu hijo, os outros hijos são hijos de los demais, ou não? Se morre, eu vou sofrer se eu conosco, pero não vou sofrer tanto quanto se morre meu hijo. Eu digo, eu dou esse exemplo de morte porque é o mais grande, não? Já para que vocês entendam. Então, se as demais coisas não lhe importa, então se eles buscam voluntariamente, por sua própria vontade, que no tempo antigo foram hechos por la palavra de Deus, los cielos e também la terra, que provém del água e por la água subsiste. Ele está dando uma explicação acerca da criação e da predicação da criação, do fundamento, de todo o fundamento de nossa predicação, que está sendo muito também bombardeado e distorcionado em nossos dias. Este fundamento da criação, é o fundamento, a ciência, lógico, por suposto, está avançando. Isso, de certa maneira, é maravilhoso, porque nos vai lograr ajudar em muitas coisas e ter uma vida melhor e conseguir sanidades para várias enfermidades que antes não havia cura, e também vai proporcionar mais energia, não? E com a energia, a possibilidade de nós outros não gastarmos nossa energia. Não sei se isso é bom ou malo, não? É bom para nosso conforto, mas é malo porque depois nós outros quedamos sem gastar tanta energia, e isso tampouco é bom. Digo, energia do nosso próprio corpo, não? Então, eles estavam ignorando, e Pedro empieza a explicar. Aí ele diz, por lo qual o mundo desde então pareceu anegado em água. Está falando do dilúvio, tudo que havia passado. Pero los cielos e la terra que existem agora estão reservados por la mesma palavra, guardados para o fogo, en el dia del juízo e de la perdição de los hombres impíos. Ou seja, esse mesmo mundo al qual certa vez foi subjugado por Deus por meio de um dilúvio, agora será subjugado por meio do fogo. Pastor, por isso que já estávamos tão assaditos, com tanto calor? Não, todavia isso é um oásis comparado ao que vai passar. Pero pastor, pobre Chile, um rato que não vem para a igreja, quando vem, vai escutar uma palavra de destruição. Não, não é nada disso. Queda tranquila, Chile. Não é nada disso. Não quero predicar uma palavra de destruição em si, de catástrofes e pôr medo. Não, porque esse não é o intuito, essa não é a boa nova. Las boas novas. El evangelho significa boas novas. Então, se eu não estou acá predicando uma destruição, é nesse sentido de pôr medo, pero eu estou predicando na verdade, algo que será realmente, que realmente ocorrerá, e eu estou chamando a atenção aos outros por meio dessa palavra, que é dia do Senhor viene, e que não devemos temer esse dia, porque esse dia será maravilhoso para nós outros, porque vamos a ser salvos antes de isso. Pero acá diz que esse dia será malo, será um dia de perdição de los impíos. Os impíos são aqueles que são ao revés de nós outros somos pios, nós outros somos aqueles que seguimos a Deus, que hacemos a vontade de Deus. Agora, se nós outros somos aqueles que hacemos a vontade de Deus, então portemos-nos como tal somos cristianos. Por isso eu venho advertir-nos por meio dessa predicação, e é uma exortação hecha com amor, com carinho, com cuidado, acerca de um texto tão profundo e tão mal predicado, que é um texto escatológico, vamos dizer, não? Que tem raízes escatológicas, que está falando de algo del fim, del juízo final. Pero eu venho dizer que vivamos esse evangelho
que não é difícil, é puro, é simples, vou viver o cotidiano de tua vida que tu vives, sair a trabalhar, a estudar, a desfrutar com tua família, sair a passear, ser tudo isso, pero com carinho, com amor, com entendimento, com respeito, com perdão, sabendo perdonar, sabendo respeitar o outro, sabendo respeitar o lugar do outro, tendo um bom conceito acerca de si mesmo, nem maior, para que tu não seja soberbo, nem menor, para que tu seja um falso humilde e caiga em uma profunda depressão, dizendo, eu não sou nada e eu nada posso ser, porque tu eres corona da criação de Deus. Sim que eres, sim que somos. Deus nos dá esse valor. Ele morreu na cruz, não por os animais, não por la natureza, até porque os animais e a natureza não necessitavam, porque eles não pecam, sino por nós outros. Ele morreu e derramou seu sangue derramado até a última gota para perdão de nossos pecados. E diz, mas, ó amados, não ignoreis isto, o que não devemos ignorar, que com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E o Senhor não retarda sua promessa, segundo alguns la tiene por tardança, sino que és paciente para com nós outros, não querendo que nenhum pereça, sino que todos procedam ao arrependimento. Ou seja, é um pouco que hablamos ayer com meu amado irmão aí, pastor Amaja. Deus não quer que nadie se perca, por isso retarda sua venida. Não porque ele não vai venir, não porque ele, ele quer que vivamos acá e já está, e depois, não. É dia do Senhor, é algo que realmente vai ocorrer. Muito vento resseca minha garganta, não? Por isso, tem 1, 2, 3, 4, 5, 20 ventiladores prendidos. Fora o aí de fora, tá bom esse, não? Manda aire frio aí, não? Vamos seguir. Pero el dia do Senhor vendrá como ladrão. Uma vez mais, essa alusão a lo que dizia os profetas aí, Joel, até Pablo habla em Coríntios, 2 Coríntios, até Judas habla, Mateus habla, Mateus 24, Jesus habla, pero el dia del Senhor vendrá como ladrão em la noite, en el qual os cielos passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo serão desechos, e a terra e as obras que en ella hay serão queimadas. Ou seja, de nada vale edificar casas, torres e possuir muitos bens. Não digo com isso que vós não termine essa tua casa, que tem uma goteira, assim como a minha, ou que não pinte a parede. No total Jesus vai vir, não pinto a parede. Não? Que seja, se vem amanhã, para que gastei tempo e plata para pintar hoje a parede, se Jesus vem amanhã? Então, não digo isso. Arregle-se, haga as coisas bem, não há problema. Pero não te mueras por isso. Não deixes de viver, não deixes de amar, não deixes de compartilhar, de desfrutar com tua família, porque tua casa todavia não está hecha. Porque vem um temblor, pum, e tua casa hermosa já não existe mais. Ai, pastor, não habla isso, golpeia a madeira. Golpeia a madeira. Não, ai, crente que golpeia a madeira, não? Não diga isso, eu estou dizendo que não devemos quedar presos a lo material, porque o dia do Senhor vendrá. Não digo que não há importância em nossa casa, em nosso vestir, em nosso comer. Há tanta importância que Jesus Cristo disse: vosto Padre Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Está escrito em Mateus capítulo 6, né, quase no final do Sermão da Montanha.
e as obras que nela há serão queimadas. Versículo 11. Posto que todas estas coisas han de ser desechas, como não devemos vós outros andar em santa e piedosa maneira de viver? És a exclamação que hace Pedro, e és essa a principal informação desta predicação. Como não vamos viver de uma maneira santa e piedosa? Como não vamos viver de uma maneira boa, correta, delante de Deus? Se tudo isso vai passar, e não é broma, se Jesus Cristo vem amanhã, ou vem hoje, sim, peça passar essas coisas hoje. Acá não diz que vai se suceder isso ou aquilo, ou vai ter um processo, ou seja, vai ter um processo, pero não diz que o processo vai ser largo, diz que será como um relâmpago, que se dá do Oriente ao Ocidente, e assim será a avenida del Hijo del Hombre, como um ladrão, quando não esperamos. Hoje eu estava comprando acá, na japonesa, e deixei me bice aí fora, não? Sim, atá. Eu disse, não vou atar porque estou acá na tenda, de acá eu miro, não? E passou um muchacho e lá mirou, não havia nada na parada coletiva, acá, 526 clóster, mas não? E mirou a bice assim, aí mirou para dentro da tenda, aí viu que eu estava mirando e se foi. Aí eu fui sair fora, e chamei ele, não? Chamei ele. Me gusta de buscar laronha, não? E ele se foi disparado. Você realmente ia roubar minha bici? Pero eu estava esperando, vê? É ladrão, ele vem quando não esperamos. Assim será a avenida dele, Senhor. Ele diz, vós outros, como não deveis vós outros andar em santa e piedosa maneira de viver? Como não vamos andar dessa maneira se somos cristianos? Como não vamos andar dessa maneira se temos uma promessa por delante? Como não vamos andar dessa maneira, de uma maneira correta, congregando-nos, amando-nos, ajudando-nos, perdonando-nos? Como não vou andar assim? Se eu tenho uma promessa por delante, se Cristo, aquele que prometeu, que é fiel para cumprir, que não me mente, ele disse que ia ser assim. Como não vou andar de uma maneira boa, correta, própria? Ele diz, esperando e apressurando-os. Como vou apressurar? Para a avenida del dia de Deus. Aí habla a grande avenida del dia del Senhor, não? Que profetizava os profetas, Isaías, Joel e outros profetas mais, não? Falava de la avenida del dia del Senhor. Como vamos apressurar esse dia? Predicando o Evangelho, vivendo em santa e piedosamente, assim vamos apressurar a venida de Cristo. En qual os céus encendendo-se serão desechos, e os elementos sendo queimados se fundirão. Ele acha uma outra exclamação. Siga essa exclamação. Não, eu terei que ler tudo isso junto. Como eu não vou viver bem? Não vou viver esperando essa promessa, não vou viver dando atenção à palavra de Deus, congregando, me esforçando por ser o mínimo del básico, para que a igreja cresça, para que a gente conozca Jesus. Pero nós outros esperamos, segundo suas promessas, céus novos e terras novas, em los quais mora a justiça, ou seja, toda essa basura que acá vivíamos, todos estes problemas, todo o dano que nos han hecho em nossas vidas, que nos han destruído nossa infância, nosso passado, todos os problemas, todo o mal que se nos ha danhado o coração, a mente, nossa psique, nosso intelecto, todo o tempo que hemos perdido, que quizá não podíamos estudar e ser doutores, e quizá esse era nosso sonho, ou todos os sonhos frustrados e todos os problemas, tudo isso será acabado, exterminado. Por quê? Porque haverá novos céus e nova terra, porque Cristo está com nós outros, porque Ele, Senhor, reina em nossas vidas, já reina e reinará para sempre.
Pelo qual, ó amados, estando em espera destas coisas. Que coisas estamos em espera? Da venida do Senhor, de novos céus e nova terra. Ó amados, estando em espera destas coisas, procurad. Ou seja, eu tenho que buscar isso, com diligência, ser ajados por Ele, se mancha irrepreensíveis, em paz. Ou seja, vivemos guerras, vivemos batalhas internas em nossas mentes, para quê? Temos que pensar na salvação, temos que pensar, ter nossos olhos fijos, por isso que o autor de Hebreus sabia que eles estavam atravessando por uma perseguição horrível, coisas dela qual nós outros não passamos aqui em Argentina, hambre, pestilência, persecução, de morte, de tortura, de lastimarem sua família em tu frente, e depois te matarem. Isso eles estavam passando. Pero Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: posto los ojos em Ele, Ele autor e consumador de nossa fé. Ou seja, a quem já temos que mirar? Ao pastor Antônio ou a estes ministros super poderosos, super saiyajines dele poder, não sei mais do que dizer, porque os tipos mega apóstolos, já tenho que mirar a estes exemplos? Não. Eu tenho que mirar a Jesus Cristo. Eu tenho que procurar viver com diligência nessa palavra, preso aí a essa doutrina, a essa educação cristiana. Não fábulas pentecostales. Não estou falando mal de la búsqueda espiritual, que o movimento pentecostal enfatizou. Não estou falando de isso, porque isso sim é bueno. Eu estou falando de fábulas. O que é fábula? É dizer que solamente o que habla em língua que está cerca de Deus, que vai passar e o chavão te vai orar, te vai soprar, te vai cair, te vai não sei o quê. Hoje eu vou orar por vós e tua vida vai cambiar. Não vai cambiar. Tua vida vai cambiar desde o dia que vós queira que já cambie. Aí já cambiou. Desde o dia que vós agarre essa palavra, põe em tu coração e peça a praticar. Jesus Cristo mesmo dijo, as palavras que eu escutei, se entraram no teu ouído e saiu no outro, ustedes serão como el hombre que puso sua casa sobre a arena. E já sabe o que passou. Vieram os ventos, a chuva, as tormentas, os problemas da vida, e essa casa se cajou. Sem embargo, se ustedes acabaram de escutar tudo isso que eu disse, e põem por prática, praticam, ustedes são como esse homem que pôs sua casa sobre a roca, e vieram chuvas, tormentas e todos os problemas pela casa que quedou firme, porque estava em Cristo. Depois ele também dá o exemplo. Não está chovendo, não? Não. Ojalá chova. Depois ele dá o exemplo de quê? De la semilla. Quando o sembrador saiu a sembrar, qual a única semilla que cresceu? É no coração que era terra buena. Os corações que estavam llenos de angústia, de enojo, de envidia, de contenda, de todo o mal, de falta de perdão, não pudo crescer a palavra. Então, se não depende de Deus, depende de mim. Porque o que depende de Deus, Ele já lo hizo há 2000 anos, de braços abertos naquela cruz. E já nos revelou por meio de sua palavra. Só a hora devemos seguir, não depende de pastor Antônio. Não pode cambiar tua vida, nenhuma igreja, por ter sonidos lindos ou luzes. Não estou de contra isso, ojalá minha igreja tenha lindos sonidos e luzes e muitos músicos, e Teixeira também, não estou de contra isso. Eu estou dizendo que isso não te vai cambiar a vida. Um bobo, um animador de auditório, um pastor pajaço, que te vai a ser isso e aquilo e reir. Eu sou até um pouco pajaço e hago reir também, com mististes ou ironia. Pero não te vai cambiar a vida. Tua vida te vai cambiar quando tu te der conta que é dia do Senhor vem. Quando tu te des conta que o Senhor te vem a salvar, que já te salvou, nesse sentido de te levar ao céu, que um dia te vai levar. Quando nossa vida está apoiada aí e não nos movemos, aí sim vivemos bem. Vamos orar para terminar. Glória a Deus, pastor, hablaste muito.
Padre, te glorificamos e te exaltamos uma vez mais e te damos graça por essa palavra ministrada em nossos corações. Senhor, que podamos pôr por prática, entender sempre a tua palavra, a ser sempre tua vontade, Senhor. Porque tua vontade é santa, justa, buena, perfeita, agradável. Tu eres um Deus maravilhoso, misericordioso, bondadoso. Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu eres e haces em nossas vidas. Te adoramos nessa noite. Recebe, Senhor, nossa adoração, nosso trono a Ti e queremos centrar-nos em Tua palavra. Que não saia de nossas vidas essa palavra, que esteja latente em nossos corações. Te damos glória e graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.